com nenhum texto aqui, porque nós vamos citar os textos, né, os 6 capítulos que nós estudamos. Então, se você quiser deixar a sua Bíblia preparada já, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para entender, nos dê sabedoria do alto, nos dê entendimento para essa palavra que será trazida nessa manhã. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para que Tu fales conosco, para que Tu nos ensines. Nós entendemos, nós estamos certos de que se Tu não nos ensinares, se nós não aprendermos a Tua palavra, nós seremos vazios, nós erraremos. A Tua palavra mesmo diz, o Senhor dizendo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E que nesta manhã, Senhor, nós possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos e as direções que o Senhor quer nos dar através desse estudo. Nós Te louvamos, pedimos que cada vida aqui, Senhor, receba uma porção suficiente para si, aquilo que a pessoa está precisando de receber. Te agradecemos, certos de que já recebemos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que não foi endereçada somente à igreja de Éfeso. Embora ela esteja dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Aqui não está errado. Ele enviou para a igreja de Éfeso, aos Efésios, mas essa carta ela foi, segundo os teólogos, os historiadores, ela foi, de uma certa forma, copiada, né, digitalizada e enviada para as demais igrejas. Por quê? Porque Deus deu a Paulo, nesta carta, um entendimento perfeito sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Cristo, sobre a igreja. Então, ela é considerada um tratado do Evangelho, um tratado da palavra de Deus. Por isso que ela é tão importante. E ela é dividida em 6 capítulos, onde os 3 primeiros capítulos, Paulo expõe o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez para que nós fôssemos considerados, ou que nós fôssemos os escolhidos para sermos o corpo dele, na figura, onde ele é o cabeça. E os 3 capítulos seguintes, o 4, 5 e o 6, eles dão conta, eles mostram aquilo que nós devemos ser, como nós devemos nos portar, depois de termos recebido tudo aquilo que Cristo fez por nós nos 3 primeiros capítulos. E nós dividimos assim, quer dizer, não fui eu que fiz isso, mas ela é dividida assim. A carta de Paulo de Efésios mostra, de Paulo aos Efésios, mostra uma divisão sobre a igreja. Ela é comparada ao corpo de Cristo e à nossa missão também. Então, por exemplo, ela é comparada a um corpo, depois ela é comparada a um templo, ela é comparada a um mistério. Nós vamos ver isso, que mistério é esse, né? Ela é comparada a um novo homem, ela é comparada a uma noiva, e ela é comparada a um soldado. Então, passando então a esse resumo para que os irmãos entendam, eu pediria que os irmãos, orientaria, né? Que os irmãos não perdessem, de vez em quando pudessem dar uma olhada nisso, ou vendo o vídeo, anotando, se você
pode anotar, porque são coisas importantes. Hoje nós pegamos o resumo do resumo, porque se eu levo quase 1 hora para falar de um desses, eu não posso levar 1 hora para falar de 6, não é verdade? Mas peguei aqui os pontos principais que precisam estar guardados na nossa mente, no nosso coração. A igreja, então, é comparada a um corpo, e esse corpo, ele foi planejado pelo Pai. Em Efésios 1, de 1 a 16, fala sobre isso. Se você quiser as anotações, porque nós não vamos ler todos os versículos, ele fala sobre isso. Não foi Jesus, quando subiu ao céu, lá no Novo Testamento, subiu aos céus e deixou, ali foi criada a igreja, então ali começou o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo porque começou ali. Não. Esse corpo foi criado antes da fundação do mundo. Nesses versículos aqui, você está acompanhando bem? Amém. Nesses versículos aqui, de 1 a 16, mostra isso. Isso é de uma importância muito grande. Porque muita gente pensa assim que, não, a igreja que é o corpo, né? A igreja como corpo, agora, é uma coisa que é desnecessária, isso é uma invenção do homem. Não, isso é uma invenção de Deus, que saiu do coração dele antes da fundação do mundo, e foi planejado pelo Pai. Então o Pai criou, falou assim, meu filho vai ser o cabeça de um corpo, e esse corpo eu vou escolher. Então ele nos abençoou, ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Ele nos predestinou, e nós já explicamos o que significa essa predestinação. Nós não fomos predestinados assim, fomos predestinados, estamos salvos. Pronto, agora aconteça o que acontecer, que você está predestinado para ser salvo. Não, o plano dele é que foi predestinado, e nós fomos predestinados estando dentro do contexto dele. Lembram disso? Então eu exemplifiquei da caneca, e a caneca era o plano perfeito de Deus, indestrutível. Ninguém, absolutamente ninguém mudará isso. E todos que estiverem dentro da caneca estão dentro da predestinação deles. Tudo isso, como eu disse, aconteceu antes da criação do mundo. O versículo que fala sobre isso é o 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, seja qual for o papel de Deus ao nos escolher antes da fundação do mundo, a sua decisão não significa de maneira nenhuma que você não tem escolha também. A sua escolha é de não aceitar, ele não te força. Olha que interessante. Por quê? Porque essa escolha foi em amor, não foi uma escolha na força. Eu escolhi você, e você está escolhido, e ninguém sai daqui, e eu te seguro. Isso derruba a tese de que nós fomos chamados para ser salvos, e ainda que não queiramos, já somos salvos. Isso não existe. Então nós temos a escolha. Então ele nos deu a liberdade da escolha. Isso é muito importante. E porque ele nos deu a liberdade, nós arcamos com as nossas escolhas. Quantos entendem isso? E ainda, na igreja comparada a um corpo, no versículo 17, Paulo ora para que esse corpo conheça e experimente, primeiro, o Deus da glória. Vamos imaginar, quem é o cabeça desse corpo? Fecha o olho e imagine, o cabeça desse corpo é Deus. Então esse corpo precisa estar conectado com a cabeça. Não é assim que o corpo humano funciona, irmãos? Quando meu pé fez isso é porque o cérebro falou, vai para lá. Então, que nós conheçamos, porque quando nós conhecermos o Deus da glória, nós seremos muito mais leves para servir a esse Deus da glória. E ele ora no versículo, então, deixa eu ler o versículo 17, né? Ele diz, orando, né,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas ele ora também para que nós conheçamos a glória de Deus. Versículos 18 e 19 dizem assim: oro ainda para que os olhos de vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqui nós estamos conhecendo agora a glória, nós estamos conhecendo agora aquilo que ele planejou, o programa de Deus. Você vai saber onde Deus quer te levar e como ele quer te levar. Então, conheçamos o Deus da glória, mas não é suficiente, mas conheçamos o que ele quer de nós, a glória de Deus, o programa dele, o projeto dele para as nossas vidas. Ou seja, que esse corpo desfrute das maravilhas de ser um corpo cuja cabeça é Cristo, e com todas as suas bênçãos e todas as suas vitórias. Você ficou feliz em saber disso? Puxa vida, você é um corpo onde a cabeça é o top. Tremendo. Segunda coisa, nós aprendemos que a igreja é comparada a um templo, e aí está no capítulo 2, e a partir do versículo 19 fala isso. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, pedra de alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Então, o que significa sermos um templo? Sermos um templo, nós fomos honrados para sermos um lugar da sua presença, o lugar onde ele habita. Paulo fala aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, e eu expliquei aqui que nós, às vezes falamos equivocadamente, até porque não compreendemos. Nós somos templos do Espírito Santo. Não somos templos, não há dois templos. Nós somos templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cada um de nós é o templo, mas separados não somos templos. Quantos entenderam? Nós saímos, e eu expliquei isso também, para que os irmãos compreendam que a nossa posição não é quando estamos juntos aqui só, nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas atuamos como célula viva. Não uma célula que sai do corpo, mas uma célula que atua no corpo. Então, quando eu estou em casa, eu sou templo, sozinho, mas sou templo. Mas eu não sou templo individual. Está claro, irmãos? Eu não posso me bastar a mim mesmo. Eu não posso ser eu a minha igreja, eu sou a igreja, como muitas pessoas pensam, equivocadamente, talvez porque não conheceram, não estudaram. E por sermos um templo, nós temos a presença do sacerdote. Uma das coisas principais, que acontecia no templo, a presença do sacerdote no Antigo Testamento, e nós vamos ver que no Novo Testamento, esse sacerdote somos nós, onde Jesus é o sumo sacerdote. Lembram que quando ele morreu, ele rasga o véu que separava o povo, aquele que queria entrar na presença do Santíssimo, tinha um véu, e só o sacerdote entrava lá, e uma vez por ano. Então Jesus nos deu essa graça rasgando, ele nos adentrou, ele nos colocou na presença de Deus. Olha que tremendo. Antigamente eles tinham até medo de falar o nome de Deus. Hoje nós entramos na presença de Deus falando, Senhor Deus, em nome de Jesus. Por que nós citamos isso? Porque foi por Ele. Ele é o caminho. Ele disse, eu fiz esse novo caminho, esse rico caminho, e ninguém vai ao Pai, senão por mim, porque fui eu que rasguei esse véu. Quantos entendem isso?
Então, para sermos o templo, nós temos a presença do sacerdote, nós somos esse sacerdote. E também por sermos o templo, nós participamos do poder de Deus como sacerdotes para intervenções, cura, perdão de pecados, adoração, manifestação da presença de Deus, onde as pessoas podem sentir Deus presencialmente. Por isso que de vez em quando a gente vê alguém falando assim, eu estou vendo Deus aqui. Como é que você está vendo Deus? É uma forma, né, de dizer que nós estamos sentindo e quase vendo, mas isso na verdade estamos vendo. Quando vimos as pessoas recebendo o poder de Deus e se manifestando como um templo, onde Ele é o cabeça. Olha que lindo, irmãos. Somos templo e não templos. Guardem isso, irmãos. Quando você encaixa direitinho esse entendimento, que nós somos templo, você diz assim, eu não posso sair desse contexto, eu não posso me separar disso, porque senão eu não sou mais um templo, eu sou desgarrado. A terceira coisa, a igreja é comparada a um mistério, e está no capítulo 3, fala sobre esse mistério. Versículo 4 diz assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. E que mistério é esse? Primeira coisa desse mistério, não são vários mistérios, é um mistério, é o milagre de Cristo reunir em um só corpo, que é a igreja, tanto judeus quanto gentios. E por que é um mistério? Porque os judeus tinham um entendimento que só eles eram os escolhidos. Depois eles passaram a aceitar que os gentios fossem desde que se tornassem judeus. Ou seja, você também pode, desde que você seja um de nós. Então você não é você só pode se você for eu. E essa é a multiforme sabedoria de Deus, de demonstrar que numa igreja, no corpo, onde há vários membros, por isso que Paulo diz o braço, a perna, que é tudo diferente, e como funciona perfeito. Você imaginou se o meu pé hoje resolveu almoçar no lugar da minha boca? Que desastre, irmão. Você já imaginou se o meu olho resolver ser a minha mão? Vai entrar farpa em todos os lugares, que ele vai querer abrir aqui, já pensou eu com o olho aqui abrindo a Bíblia? É tudo assim, mas então o mistério é exatamente esse. O que Satanás quer? Satanás prega que nós temos que ser iguais. Ele diz, não, vocês têm que ser iguais, através das pessoas. Não, nós temos que ser diferentes. E Deus nos faz um nele. Assim como ele disse, assim como eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Isso é que é o mistério. O mistério revelado do poder dado à igreja sobre os principados e potestades. Ele morre, ressuscita, guerreia por nós, e nas maiores alturas, ele vence os principados e potestades, e depois entrega esse poder à igreja. Está aqui nesse capítulo 3. Significa dizer, irmãos, que através da nossa oração e do poder dado por Deus a nós podemos quebrar todas estas amarras dos principados que governam as nações, das potestades que invadem o corpo das pessoas. Nós temos autoridade sobre eles, não por nós, não porque eu sou crente, não porque eu sou da igreja tal, não porque eu dou o dízimo maior, não porque eu não falto nenhum culto, mas por causa da graça de Deus que me conferiu como igreja, como templo, onde Ele é o cabeça. Enquanto Ele é o cabeça, eu tenho esse poder como igreja de Cristo. Quantos dão um amém bem baixinho?
Mas foi muito baixo, irmão. Mais baixo. Às vezes eu gosto que a igreja é obediente, eu falo bem baixinho, ela foi baixinha, como um maestro regendo, né? Deus condena então a acepção de pessoas. O único lugar onde você vê o doutor sentando do lado do faxineiro e convivendo com ele numa célula é na igreja. O único lugar onde você vê o mais abastado sentando com aquele que quase não tem nada e conversando e convivendo é na igreja. Você não vê isso num clube. Você não consegue entrar em determinados clubes se não houver o QI, o que indica. Você lá é visto de uma forma, aqui não. O que Cristo quer é exatamente, embora possa acontecer isso, eu aqui ainda não vi, e quando eu vejo, eu tento desmontar na hora. Não pode, você não pode ser arrogante. Você precisa ser como Jesus foi, porque se ele é o cabeça e pensa assim, o corpo não pode ser diferente. Então, dentro ainda desse mistério, nós não devemos convencer as pessoas pelas nossas palavras somente, e que as pessoas não devem buscar a Cristo em trocas de bênçãos oferecidas somente. Obviamente que não é pecado você chegar assim, eu estou aqui numa situação, eu quero alguém que resolva o meu problema. Jesus resolveu o seu problema, eu quero esse alguém para mim. Não é pecado você vir a Jesus em busca de uma solução de seu problema, não é pecado. Pecado é quando você só visa aquilo, é o interesseiro, nem nós gostamos. Você gosta de que alguém se aproxime de você, seja seu amigo só por interesse? Duvido que goste, eu não gosto. Mas também é plausível que a pessoa se encontre com uma pessoa ou outra e diz, olha, eu faço amizade porque aqui eu usufruo de coisas boas, eu ouço coisas boas, eu tenho uma amizade boa, você vai a lugares bons, eu também quero ir com você a lugares bons, isso é legal. Mas não seja só por isso, porque o dia que essa pessoa não puder te levar a lugares bons, você não é mais amigo. Somos parte da Igreja de Cristo e temos uma importante missão aqui na terra, designada somente a nós, guarda somente a nós, dado somente a nós, ninguém mais tem, a de sermos espelho para todos poderem nos contemplar, como a multiforme sabedoria de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e falar, que mistério é esse? O que é isso? Eu conheço aquela pessoa ali, e ele está desempregado, está com problema na família, o carro dele bateu, o passarinho dele parou de cantar, a tartaruga que ele tinha de estimação morreu, e o cara está cantando. O que é isso? Como pode isso? Nós somos um único elemento, a parte da igreja, a parte desse corpo, onde Cristo é o cabeça, a igreja, em que as pessoas precisam olhar para nós e entender isso. Quarta comparação, a igreja comparada a um novo homem. Aí já estamos no capítulo 4. A igreja representa a transformação do velho homem em novo homem. E isso só é possível, amados, se for feito em amor. Olha os versículos 2 e 3. Eu preciso ler um. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos, ou seja, dando suporte, suportando-vos uns aos outros em amor. Dar suporte em amor é chamar atenção em amor, é exortar em amor, é puxar orelhas em amor. Então, o novo homem não é só aquele que se transforma ou se deixa ser transformado, ele não se transforma, é Cristo que nos transforma. Nos 3 primeiros capítulos, vocês vão ver isso. Que se deixa ser transformado
permite que Deus venha fazer essa transformação em nós, para que nós sejamos melhores. Mas eu já sou muito bom, imagina você sendo melhor. Mas isso tem que ser feito em amor. E amor significa você ter interesse que a pessoa não vá para o inferno, que a pessoa não se dê mal. Esse amor é aquele amor que Deus fala que nós temos que amar o inimigo. Cara, esse cara é meu inimigo. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, que às vezes a pessoa pensa, mas o cara é meu inimigo, matou minha filha, esfaqueou meu pai, cortou a cabeça dele, deixou a minha mãe aleijada, eu vou ser amigo dele. Ele não está dizendo isso. E agora eu vou chamar ele para cá, para casa, para comer pizza comigo? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando você vira uma pessoa dessa, você tem que orar por essa pessoa, para Deus livrar essa pessoa da morte, do inferno, para você libertar essa pessoa. É isso que nós temos que fazer com as pessoas que estão aí no mundo, e nós vemos nos noticiários. Ora para ele, Senhor, salva esta vida, porque se o Senhor salvar, ele não vai ser mais aquilo, ele vai ser igual a você. Você não vai conviver no céu com estuprador. Lá em Apocalipse capítulo 21 diz que quem não entra no céu, os idólatros, os mentirosos, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, eles foram todos transformados. É para povoar o céu, irmãos. Você não precisa chamá-lo para a sua casa, você não precisa conviver com ele. E às vezes você não tem nem, né? Mas, orar, Senhor, tem misericórdia, o diabo está vencendo. O diabo está vencendo. Deixar as coisas próprias do velho homem. Nosso modo de viver deve estar de acordo com o quê? Com as nossas doutrinas, com os nossos ensinos. Eu não posso viver de uma forma diferente daquilo que eu ensino. E eu não posso ensinar de uma forma diferente do que eu vivo. É isso que ele está dizendo, um novo homem. É não mentir para Deus. Lá em Gálatas, o apóstolo Pedro estava sendo incoerente. Aí, o apóstolo Paulo foi chamar a atenção dele. Rapaz, você tem que ser coerente. Quando você está perto dos seus amigos judeus, quando você está longe dos seus amigos judeus, você trata os gentios de uma forma como se eles fossem você. Mas quando seus amigos judeus chegam, você já os separa. Não pode ser assim. Você está ensinando uma coisa e fazendo outra. O apóstolo Paulo também diz, sede meus imitadores. Mas o versículo não termina aí. Ele diz, como eu sou de Cristo. Se você conseguir olhar para mim e vir que eu sou um imitador de Cristo, por favor, faça o mesmo. E como é que a pessoa vai ver Cristo? Olhando para mim e para você. Porque nós somos o corpo. Nós somos o templo. Às vezes, irmãos, nós estamos aqui no louvor ou na palavra pedindo, louvor, e tem alguns irmãos assim. Aí imagine que chega um visitante, deixa eu ver como é essa igreja, disseram que essa igreja aqui tem o poder de Deus. Aí ele encontra lá, amém, irmão? Amém. Aí 3 ou 4, amém e tal. Aí o resto, glória a Deus. Então não é uma bronca nossa, dizer, irmão, você tem que falar glória a Deus. Não, a gente nem faz isso aqui, porque só fala glória a Deus, o cara fala glória a Deus. O coração dele falou, não glória a Deus. Então nós não temos esse hábito aqui não. Mas é porque você entenda que se a pessoa entrou no templo para ver Jesus, ele tem que ver Jesus. E onde ele está Jesus? Olha para trás aí, irmãos, olha para trás aí. Olha um monte de Jesus aí, olha lá, olha lá. Faz assim com a mão. Ô Jesus, como é que é? É como se fosse isso, irmãos. Quinta coisa, a igreja comparada a uma noiva. Aí nós estamos no capítulo 5, o capítulo da família. E aqui diz que só há uma forma de irmos morar no céu com Deus. Não tem outra, só uma.
é como a esposa de Cristo. E somos salvos porque o pecado nos impede de habitar no céu, só por isso. Às vezes as pessoas se confundem e dizem assim, não, mas aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa, ela escolheu um modo de vida diferente do que está na Bíblia, mas Deus é amor, irmão, Deus aceita, Deus é amor. Sim, amor para pegar o miserável. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou, você vai lá no cartório, registra a sua transformação e depois você me traz, pronto, agora sim. Não, Deus não fez isso. Deus morreu pelo desgraçado. Deus morreu pela prostituta. Jesus morreu pela prostituta. Jesus morreu pelo ladrão. Jesus morreu pelo mais indigno dos homens. Mas não para ele ficar assim. Morreu para que ele tivesse vida e vida em abundância. Deixar as coisas do velho homem é algo que não é de um dia para o outro. Por isso Deus tem uma paciência conosco e Ele tem um atributo tremendo, chama-se misericórdia. É um dos atributos de Deus que é o atributo comunicável. Tem uns que são naturais, são só deles, onipotência, onisciência, onipresença, só dele. Mas alguns outros são comunicáveis, esse é um desses. E a Bíblia diz que a razão de nós não sermos consumidos é o quê? A misericórdia de Deus. Essa é a razão de não sermos consumidos. Então, quando você acordar toda manhã, não fui consumido. Senhor, obrigado pela sua misericórdia. Você pode ter certeza que aquele dia, ao menos uma coisa aconteceu para Deus te eliminar da terra, baseado na santidade dele. Mas isso não significa que ele está te tolerando, é quase isso, ele está te tratando. Ele está tratando. Então tem muito tempo, eu não sei quando Jesus voltar, mas ele pode voltar sem que você perceba. A Bíblia diz que será num piscar de olhos. Quantos estão entendendo, fiquem assentados. Amém. Jesus morreu pela igreja, que é a sua noiva, para santificá-la. Ele não queria uma noiva. Você imaginou, irmão? Aí o rapaz aqui, cadê os rapazes solteiros? Faz assim com a mão. Eu vou procurar uma noiva aí. Eu quero uma bem fuleira, quero uma bem vadia mesmo, todo nome que eu não quero nem falar aqui no púlpito. É essa que eu quero. Vocês acham que é assim? Isso é emoção. Quando Deus criou o corpo, que ele, antes da fundação, ele planejou, ele já sabia quem era esse corpo, ou não sabia. Pela sua presciência, ele sabia o que iria acontecer. Vai dizer assim, não, mas eu vou fazer uma coisa que eu vou santificar. E Satanás vai vir com o dedo aqui assim, você pegou os piores, casou com a prostituta. Não, Senhor, ela é santa, inculpável, diz a Bíblia. Então ele morreu para santificá-la e para apresentá-la a quem? A si mesmo. Apresentá-la a si mesmo. Como uma igreja gloriosa, olha o que você é, gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer imperfeição, mas santa e inculpável. A palavra mancha, que também em algumas versões diz mácula, é a mesma raiz da palavra lá no original, refere-se a imperfeições de fora, causadas pelo mundo, pelo seu trato com o mundo, por aquilo que você absorve do mundo. E a palavra ruga, por isso que ele diz sem mancha ou sem ruga, sem mácula, sem ruga, a palavra ruga refere-se às imperfeições de dentro, causadas pela carne, ou seja, quando a carne sobrepõe ao espírito que Deus quer que você tenha dentro de você vigorando e
e mandando, vamos dizer assim, no seu andar, então a carne está superior, aí tem uma ruga. E Jesus pagou um alto preço por sua igreja para separar para ele, por isso que ele pagou. E o noivo, no tempo do judeu, lá o antigo, no casamento antigo, que eu já expliquei aqui para os irmãos, ele pagava um preço considerável pela noiva. E a noiva deveria se comprometer com o noivo. E ela exibia esses sinais, que são marcas. E algumas marcas nossas são marcas que nós precisamos exibir. Quais são essas marcas? Andar em amor, fazer tudo com amor. Eu vou ali dar uma bronca no fulano agora, eu vou colocar ele, para ele entender o que é. Tem que ser em amor. Tem pessoas que educam seu filho e falam tão duro com seu filho, mas com tanto amor, que quando ele acaba de falar, seu filho abraça e beija e diz: pô, meu pai. E depois de velho ele diz assim: eu agradeço o meu pai. Mas tem pai que às vezes nem fala duro, fala manso, mas ele joga o filho tão para baixo, ele amaldiçoa o filho com palavras tão terríveis, que era melhor que ele brigasse e desse um tapa na cara do filho. Porque há coisas que são piores que um tapa na cara. Andar em amor é fazer tudo em amor. Fugir da carnalidade. Então, irmãos, as pessoas de fora, isso tudo é feito para que as pessoas de fora vejam, não é para que nós aqui vejamos, mas as pessoas de fora principalmente vejam, que há amor. Por que eu quero fazer parte de uma igreja? Porque tudo aqui é feito em amor. E se eu vou trabalhar e eu pedir a alguém pode fazer isso assim, assim na igreja, ele tem que ir com amor. Ele tem que ir, não, ele deve ir com amor. Ele deve ser impulsionado a fazer com amor. Muitas vezes nós somos chamados a fazer e fazemos com amor. É para fazer o quê, irmão? Vou lá com amor. Mas quando a gente diz, agora obrigado, eu não preciso de você nesse ponto, eu vou ter... aí a pessoa reage com ódio. São as reações, que muitas vezes são mais importantes do que as ações. Quais são as reações? As nossas reações precisam ser reações de pessoas convertidas, transformadas, humildes. Mas às vezes as nossas reações dizem ao contrário de tudo aquilo que nós pregamos durante anos em ações na igreja ou no mundo. É o crente que diz assim: não, eu sou bonzinho, não falo nada, mas não pisa no meu calo. Aí é a reação. Eu quero saber como é que você é pisando no seu calo, amado. Sem pisar no seu calo, eu já sei que você é ótimo. Fugir da carnalidade, que é imoralidade, cobiça, conversas tolas, gracejos imorais. Irmãos, eu tenho ensinado à nossa igreja que nós não podemos ter conversas tolas, gracejos imorais. Eu era uma das pessoas, eu nasci na igreja, eu era uma das pessoas que contava piada com personagens bíblicos. Isso não existe, irmão, nós não podemos fazer isso. Piadas com o nome de Jesus piorou mais ainda. Nós contamos ou expomos, às vezes um irmão em Cristo, um pastor, ou um irmão em Cristo que não seja pastor, ele cai, não sei o que, as pessoas imediatamente, mas eles têm uma velocidade no dedo que eu nunca vi. Em 30 segundos está em todas as redes sociais. Mas eu mando uma pregação para os irmãos, demora um mês para os irmãos compartilharem para nós. O dedo fica duro. Isso é carnalidade, irmão. Portar em ações de graças, alegria pelas bênçãos vindouras do nosso casamento deve fazer de nós pessoas que agem sempre com aroma suave, que quer dizer que agrada a Deus. Dar sem buscar nada em troca. Dar sempre pensando no próximo, em ajudar, em ensinar. Interessar-se pelo crescimento do corpo. É isso que nós pregamos aqui, irmãos.
Pastor, mas não é feito. Então é por falha nossa. Não estamos conseguindo. Alguém perguntou a um técnico de futebol: rapaz, mas o que é isso? Não é possível você perder de 2-0 desse time. Mas eu não falei para ele: entre lá e percam. Falei: chuta para o gol, agora eu não posso chutar por ele. Ele foi lá e perdeu o pênalti. Ele teve um pênalti, perdeu. Aí ele fez assim, o juiz expulsou. O que eu vou fazer? Mas foi ensinado. Então, amados, quando nós ensinamos, aprendendo da Bíblia, e quando nós nem nos interessamos em ler a Bíblia, aí piorou muito, porque nós não vamos saber as regras. Então, nosso ensinamento aqui é esse, também, de portar com ações de graças. O que é isso? Eu estou recebendo, mas não mereço. E eu vou dar aquilo que não é meu, porque de graça eu recebi, de graça eu dou. Amém? Esqueceram desse versículo? Pensaram que ele não via? Não está escrito aqui não, veio agora. De graça recebeste, de graça dai. Outra marca, caminhar em sabedoria. Caminhar em sabedoria não é ser inteligente, é sabedoria do alto, é agir com a sabedoria de Deus. Ah, mas quem sou eu para agir com a sabedoria de Deus? Você esqueceu que você é corpo, onde o cabeça é Deus, é Cristo? O cérebro vai mandar para você o que você tem que fazer. Você é igreja, alô, você é igreja. O mundo não tem isso, irmãos. Nós não estamos separando o mundo, não. E todo aquele que aceita Jesus, imediatamente ele passa a ter na hora. A família do Marquinhos aceitou Jesus aqui há uns 2 domingos atrás. Já está. Pastor, mas eu ainda não fui batizado. Isso é uma coisa pro forma que vai acontecer. Mas você já está, seu coração já confessou, sua família já confessou, você já faz parte. Não, mas a irmã Adelaide está na minha frente, ela tem lá não sei quantos anos, 50 anos de crente, 60, não sei quantos, 85, não é a idade dela, é quantos anos de crente. Porque cada ano de crente da irmã Adelaide, ela multiplica por 2, de tanta, amém? Então, o irmão que tem 30 anos de crente, 40 anos de crente, 50 anos de crente, 30 anos de crente, está igual a você. Isso chama-se multiforme sabedoria de Deus. Tcham, tcham. Vamos cantar? Multiforme sabedoria. Ser cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Versículo 18, lá no capítulo 5, diz: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Esse versículo não encoraja o beber com moderação, como alguns têm suposto. O contenda e devassidão, que é no grego azotia, refere-se a um estilo de vida desordeiro e desregrado. Uma noiva cheia do Espírito é uma noiva plena do noivo. Não há lugar para mais noivos. E por fim, do capítulo 5, cantar é uma das marcas. Estou alegre, vocês tomaram um susto agora, porque estou alegre, cantar. O mundo diz uma coisa, quem? O mundo achou isso, irmãos, e nós? Quem canta, quem louva, arrebenta todas as cadeias, e a igreja vai dizer amém, eu tenho certeza. Eu sabia que vocês iam dizer. Uma vida alegre, como quem ama e valoriza esse casamento prometido, louvando de coração, cotidianamente, dando graças por tudo a Deus. Nós temos que dar graças antes de recebermos. Fala para o teu filho aí, filho, olha só, abriram as fronteiras, Estados Unidos, já podemos entrar, mesmo quem vacinou com o Coronavac vai poder ir, e o parque da Disney está aberto, e você vai comigo, e eu vou comprar o iPhone 12 para você, e ele vai começar a dizer na escola, vou para os Estados Unidos, vou para a Disney, espera aí, o meu iPhone vai ser 12, ele não recebeu ainda. É assim que nós temos que ver. Parece que a gente está indo
para o céu, mas vou para o céu, mas o que eu vou fazer? Quando nós chegarmos lá, vai ter gente que vai dizer, eu duvido que não vá. Eu vou estar com o meu celular filmando. Vai ter gente que vai dizer, caraca, não é assim que os caras falam? Aqui? Caramba, que isso, sinistro! Se eu soubesse disso, eu queria ter vindo antes. Agora, por fim, irmãos, a igreja comparada a um soldado, Efésios 6. Primeiro, ele nos ensina que nós temos um campo de treinamento. E o nosso campo de treinamento é onde? Com os pais e filhos em casa, senhores e servos. Esse é o campo de treinamento. Viu que com a esposa nós tratamos no capítulo 5. Agora vamos tratar com pais e filhos. Nós aprendemos que nós não temos, os filhos têm que honrar o pai sob qualquer pretexto ou circunstância. Não lhe compete decidir. Você não é juiz de ninguém. Quem trata com o pai que não merece ser honrado é Deus, não é você. E se você descumprir esse tantinho aí, você dá com os burros na água, porque você quebrou um princípio de Deus, e ele não pode ter um adendo, ele não pode ter uma linha A ou B, ele vai na palavra, e ele tem do lado de lá um Satanás acusador, você passou a mão porque era fulano, né? Deixou, não deixou, né? Não. Para ele, segundo a palavra dele, são todos iguais. Ninguém merece mais do que ninguém. E pais, vocês também, nós, não podemos espezinhar, aborrecer os nossos filhos previamente. Aquilo que você faz, que você sabe que está aborrecendo, agora eu vou fazer isso só para ele ver, para aprender como é. Não pode, irmão. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Castiga o que tem que castigar, mas não premedita. Não, eu vou deixar ele na festa, mas só vou dizer aos 45 do segundo tempo que ele vai na festa. A pessoa ficou aborrecida, se espezinhou. Aí quando você diz que ele vai na festa, agora eu não quero ir mais. Pô, todo o meu glamour de falar para todo mundo que eu ia e que não sei o quê. Então é igual o negócio dos Estados Unidos. Não, você não vai, você não vai. Seus irmãos vão, você vai ficar aí com a sua avó. Faltando 10 minutos para embarcar, disse assim, eu estava brincando, está aqui seu passaporte. Eu, puxa vida, todos os meus irmãos falaram para os colegas que iam para a Disney, eu não pude falar. E agora eu vou. Tudo bem, eu vou, mas o glamour de falar que eu vou, não aconteceu. Quantos estão entendendo isso? E nós temos a linha de frente da batalha. Nós temos um inimigo. Irmãos, aqui tem muito crente. Não sei se tem muito. Tem crente que não acredita que exista o diabo. Conquanto tem lugares que pregam muito sobre o diabo. Nem devemos pregar sobre o diabo, nem devemos desprezar as astúcias do diabo. Você não pode entrar numa batalha sem conhecer o inimigo. O que é isso? Você é louco. Não sabe qual é a arma que ele vai usar? Você vai lá com a tiradeira, com estilingue, e o camarada está com um revólver 38, ou você vai com um revólver 38 e está com a escopeta. Você precisa conhecer. Mas você não precisa valorizar o tempo todo ele, porque nosso Deus é maior do que todas as coisas. Mas você precisa conhecer para saber, para fugir. Então ele tem o seu exército, e nós falamos isso, muito bem falado, que eu disse, muito explicadinho, né? Ele tem os seus principados, potestades, os príncipes das trevas, hostes espirituais, ou seja, nações. Ele atua na vida das pessoas, nos negócios e nas religiões, para confundir os salvos. Ele usa suas táticas. O que são as suas táticas? São ciladas, algo premeditado, estudado, artimanha usada para te enganar. Ele procura oportunidade para nos atingir. Por isso que lá em Pedro diz que sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda dando volta, procurando uma oportunidade. Essa é uma tática dele. Oportunidade, você deu oportunidade, ele vai entrar. É diferente de Jesus,
que ele não entra forçado, ele entra a convite, porque ele é o Rei dos Reis. Ele não entra pela porta dos fundos, ele não entra pelo telhado, ele entra pela porta da frente, e a porta da frente é você convidando: Senhor, eu te autorizo, vem reinar em mim. E a nossa armadura, nós colocamos ali, explicamos, eu acho que detalhadamente, só para te lembrar: o cinto da verdade é andar na verdade do Evangelho, que é Jesus. Não é só não ser um crente mentiroso, mas é não mentir sobre aquilo que você diz que é. E isso ele está falando da verdade de Jesus. Por isso que Jesus diz que eu sou a verdade. Tudo que falaram, isso aí é assim, e vai ser assim. Não, Jesus diz, é assim. É andar nessa verdade, é não ouvir outras conversas. Couraça da justiça, que protege o nosso coração, principalmente. Então nós temos que proteger o nosso coração. Jesus diz que onde tiver o nosso tesouro, ali estará o quê? O seu coração. Então cuidado com o seu tesouro. O que é o seu tesouro? Às vezes você está colocando o seu coração em tesouros errados. E se formos justificados, nós devemos andar em justiça. Essa couraça da justiça é a justiça de Cristo que nos foi imputada. Ele é que venceu tudo e nos deu. Mas porque recebemos, nós também temos que andar em justiça. Sandálias do Evangelho, preparados e firmados no alicerce da palavra. Eu mostrei como é que era a sandália, né? Toda amarrada no peito do pé, e com pregos embaixo, que é para não escorregar, ela andava no terreno. É quando nós estamos firmes na palavra. Não somos levados por ventos de doutrina, para lá e para cá, por ondas. Agora qual é a onda? A onda agora é essa. E agora? Agora chegou uma nova onda, igual moda. Eu não condeno as pessoas a andarem na moda, não. Tem moda que não é bom, tá? Mas não condeno. Agora a moda é essa aqui. Não, mas o Evangelho não é moda. Escudo da fé, um escudo enorme, media 1,20 m por 75 m, ele era oblongo, ou seja, ele não protegia reto assim, ele fazia assim uma curva, embraçado, ali o soldado embraçava aquele escudo para proteger contra quê? Contra os dardos inflamados. O que era um dardo inflamado? Aquelas flechas com estopa, alguma coisa na ponta, cheia de gasolina, gasolina não tinha, né? Cheia de alguma coisa que incendiava e mandava, e onde ela batia, a intenção era destruir. Se batia na tua casa, queimava a tua casa toda, acabava com o teu acampamento. Então ele está dizendo assim, cuidado com coisas que te falam e você acredita, e você tem que ter fé para não acreditar nisso, para que não destrua a sua vida, não destrua o seu lar, não destrua o seu emprego, não destrua aquilo que você tem construído em Jesus. Capacete da salvação, proteger a nossa mente é o campo de batalha do inimigo, é aqui que ele trabalha. Se ele convencer aqui, desce para o coração. E a espada do Espírito, que é o único acessório de ataque, único, todos os outros são de defesa. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do Evangelho, escudo da fé, capacete da salvação. Então significa dizer que você pode estar vestido disso, mas você vai levar pancada 3x2, porque você não tem uma espada para ferir o inimigo. E esse é o único acessório de ataque. Saber atacar o diabo com a palavra, não tem outra coisa. O diabo não tem medo de... Ele fala mais alto. Eu te dou um soco, ele te dá 2. Eu aponto os teus erros, ele aponta 50 seu. Mas quando você cita a palavra, eu conheço o seu passado, quando ele falar para você, e eu conheço o seu futuro. Vai ser no lago de fogo, enxofre. Aí você tem aqueles versículos todos, que nós não vamos citar eles aqui hoje, né? Versículo de guerra. Você está abandonado, ninguém te ama. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreve a ser contra mim, se Deus é comigo?
E agora, irmãos, em 5 minutos, eu quero falar para os irmãos qual é a nossa postura aqui na Shalom, baseada nisso. Os irmãos sabem que eu recebi de Deus no leito do hospital orientação para falar sobre essa carta. E eu disse: Senhor, mas eu tenho pregado tanto, uma carta que eu gosto de pregar, Efésios, já preguei tanto. Eu vou falar com você. E graças a Deus que não me tiraram o celular lá no CTI, onde não pode ter o celular. Não me tiraram. E nem precisei de pedir, não me tiraram. E eu pude gravar, porque eu não podia escrever, eu não tinha caneta, não tinha. Eu estava no CTI, irmão, todo ligado, parecia um homem biônico. Então eu fazia assim e falava algumas coisas, e Deus de madrugada ia falando comigo. Eu não preciso ficar dizendo para os irmãos aqui, mas eu estou dizendo para os irmãos saberem que não foi de orelhada. E Deus disse assim: há muitas pessoas que não estão tendo a paciência que eu tenho com elas. Eu tenho com você, mas você não tem com seu irmão. Eu perdoo você, mas você não perdoa a dívida do seu irmão. Você pega ele pela goela, dentro daquela parábola do credor incompassivo. Então, a nossa postura aqui na Shalom, nós devemos estar sempre prontos a exortar e ensinar. Irmãos, não deixe passar. E todos precisam estar neste propósito que eu vou falar. Já temos falado, mas agora precisa ser gravado. Se você vir alguma coisa que está fora do testemunho do Evangelho, quem viu? Foi você ou fui eu? Foi você. Então é você que Deus mostrou. É você que tem que ir lá falar com a pessoa e dizer no amor: meu amado, minha amada, talvez você não saiba, deixa eu te ajudar. Mas se a pessoa não aceitar, isso são outros 500. Mas se você orar e falar: Senhor, você não faz isso? Eu vou fazer uma prova hoje, Senhor. Uma prova de emprego, de candidato àquilo lá. Ô Senhor, você não faz? Então faça isso, Senhor, eu vou falar com fulano. E se você sabe que ele é espezinhado, que ele é coisa, então você ora 2 vezes, faz um jejum. Ele precisa me entender que eu estou indo como corpo. E vai com amor. Põe o braço no ombro dele, senta com ele, caminha com ele 1 milha. Se ele pedir, caminha 2. Mas cuidado para ele não te levar para lá. Porque ele poderá dizer: sabe por que eu fiz isso? Por isso, por isso, por isso. E é mesmo, é? Então também vou fazer, estou com você. Porque já aconteceu isso, no meio evangélico. E não. Diz que o cara estava passando assim, correndo, aí tinha uma rampa, tinha um peitoril assim, lá embaixo um precipício, um cara em pé. Aí o cara: o que você está fazendo? Eu vou me suicidar. Não faça isso, amigo, não faça isso, não suicida, não vale a pena. Não, eu vou me suicidar, Não, olha só, não, antes de eu te falar alguma coisa, você não, eu vou me suicidar, você não conhece a minha vida, eu vou me suicidar, vou me julgar aqui, minha vida é assim, é miserável. A minha mulher fez isso, meu marido, meus filhos fizeram isso, eu estou devendo isso, e tal. Aí o cara falou assim: deixa que eu vou pular no seu lugar. Pum. Ele não aguentou. Eu vou morrer. É tão ruim que eu não aguento. Ou seja, ele suicidou no lugar do outro. Uma coisa que ele não queria fazer. Então, às vezes, a gente, como aquele soldado, foi chamado para ensinar o cara que estava falando cachuto em vez de cartucho. Sargento, ensina ele a falar cartucho, que ele só sabe falar cachuto. Levou ele lá, depois de 15 dias ele voltou: pronto, capitão, está tudo certo. O soldado já sabe falar cachuto. Ou seja, ele aprendeu a falar cachuto e não ensinou o cara a falar cartucho. Não é isso que eu estou falando. É em amor. Mas se a pessoa não aceitar, leva mais um contigo. Mas quem disse isso? Jesus. E se ele não aceitar com o testemunho de mais um? Traz para a liderança. E se não aceitar? A Bíblia diz, Jesus dizendo: ele precisa ser excluído porque ele vai fazer mal. Graças a Deus, nós não tivemos que excluir ninguém aqui ainda na igreja.
Mas eu tenho alguns casos em que os irmãos às vezes têm vergonha e mandam para mim, ou mandam para a pastora, ou mandam para um outro. Ó, não é para fazer isso. É para você que viu. Você que vai ser o abençoado. Não tolere o erro. Mas ele é meu amigo. Por isso que você precisa falar. Porque se ele fosse seu inimigo, ele não ia deixar você falar. Irmãos, isso vale para mim. Porque um irmão pode chegar para você e dizer assim, eu vou embora dessa igreja porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, aí você, é mesmo? Então eu vou junto. E ele pode estar sendo enganado pelo capeta, foi ele e foi você junto. Não, espera um minutinho, isso eu não espero do pastor Isaías, só um minutinho, eu vou lá conversar com ele. E tem mais, eu vou dizer que foi você que me disse, não, ué, mas irmãos, eu não posso ficar agora nessa guerra, eu vou lá falar, pastor, posso falar com o senhor? Pode, não deve. Então, pastor, estão falando isso e isso assim, é verdade? A não ser que seja um absurdo, né? Uma coisa absurda, que você, não, isso aí eu não vou nem falar com o pastor, que eu estou vendo que não é. Não, pastor, só fica aquele que ele comprou muito shampoo com aquele monte de cabelo que ele tem. Você não vai nem falar, que você sabe que eu não tenho um monte de cabelo. Não é verdade? Então, quando é uma coisa muito... Né? Mas deve falar, porque pode ser que eu não esteja vendo. Isso é amor com o pastor. Isso é honra com o pastor. Assim como o pastor deve honrar as ovelhas, e assim como você deve honrar o irmão. Se você não leu esse livro, precisa ler. A recompensa da honra. Precisa ser. Vai em amor. Irmão, se vocês me mostrarem uma coisa que eu estou fazendo errado e me trouxerem ajuda, eu vou ser grato a você até Jesus voltar. Mas se você vier me acusar e não me trouxer ajuda, você pode ter certeza que na dúvida eu vou ficar com aquela que está aqui comigo. Você não tem uma melhor para me oferecer? Sempre traga uma ajuda. Sempre leva uma palavra. Segunda coisa. Por que o irmão fez isso? Ele fez porque ele está zangado? Ele fez porque ele não conhece? Ele fez porque... Eu preciso saber qual a motivação dele. Então você vai ver. Antes de expor a pessoa, vamos ver o que foi que aconteceu. E às vezes a pessoa não sabia. Não sabia. Filho. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem. E muitas vezes a pessoa, mas às vezes a pessoa é bode, né? Da cabeçada, tudo que você vai falar da cabeçada, aí é diferente. Não é o caso da nossa explicação. Nossa explicação, nós estamos falando de um corpo em unidade, por isso que eu estou falando no fim do estudo, tudo em amor. Não podemos acusar antes de sabermos o motivo. Temos que conhecer o motivo. E às vezes o que levou a pessoa a fazer é mais importante do que o que ela fez. Você vai atacar no que ela fez e deixou lá, fomentando nela, a razão dela ter feito. Ela vai fazer de novo. Não vai fazer aqui, mas vai fazer lá fora. Não vai fazer na sua frente, mas vai fazer na sua ausência. E você não contribuiu para essa pessoa ser salva. Quantos entenderam isso? E principalmente, não exponha o erro do irmão antes de conversar com ele. E se for um erro, então, que mesmo depois de conversar, não pode expor, não exponha. Você não pode expor. Eu quero pedir encarecidamente à nossa igreja que nós deixemos de apontar tudo de errado que acontece com os evangélicos. E acontece, porque são homens, mulheres, pastores. Não me ponham na internet que eu vou ficar triste. Não vou lhe falar. Antes eu, imediatamente, fulano, por favor, você fez isso? Como é que pode? Não vou lhe falar. Porque eu já estou falando agora. Não faça isso, irmãos. O diabo bate palma e ri demais quando nós zombamos de um irmão que caiu em pecado.
Você é parte do templo do Espírito Santo. Você não vai gostar, sendo templo, que a sua janela seja quebrada. Você não vai gostar, como templo, que o seu piso seja danificado. Você não vai gostar, como templo, que o teto caia na sua cabeça. Você não vai gostar. Então, corra para ajudar. Será que nós temos em família algum pai ou mãe que pega o telefone ou fala para os outros e diz assim: eu queria dizer, minha filha ontem virou prostituta. Deixa eu botar aqui, atenção, gente, minha filha virou prostituta. Será que eu já vi isso? Eu nunca vi. Não, mas eu conheço uma mulher que fez. Mas então ela não é mãe. Vocês conhecem? Um pai que diz assim: eu quero dizer que meu filho é um burro. Meu filho é muito burro. Meu Deus, ele não aprende nada, só leva 0 na prova. E bota no Instagram, no Facebook. Você conhece? E por que nós fazemos isso com os outros? Com os filhos dos outros, com os outros irmãos? Não podemos fazer. O que a carta de Paulo aos Efésios nos ensina é que nós temos que ter paciência. E quando víamos um erro, nós temos que gastar tempo. Como dizia meu cunhado, temos que suar debaixo do sovaco para ensinar a pessoa. Se depender de mim, irmãos, os irmãos vão ter uma pessoa que qualquer hora está pronto para ensinar. O que eu sei, né? O que eu aprender, eu quero passar. E esse é o sentimento da igreja. Se você ouvir alguém fazendo diferente, o que você vai fazer? Corre no pastor e diz, hein? Olha, ele está fazendo diferente, pastor. Não é isso que nós aprendemos hoje? Não. Irmão, deixa eu te dar uma coisa. Talvez o irmão estava dormindo na hora que o pastor falou isso e não prestou atenção. O pastor ensinou pela Bíblia, não é ele que quer não, é a Bíblia. E ele disse que ele gostaria que a igreja que ele pastoreia fosse igual ali. E você precisa de uma ajuda? Que às vezes você não está conseguindo, mas conta comigo. Não confio em você, não tem problema. Tem alguém dentro da igreja que você confia? Confie naquele ali. Então vai lá, vamos caminhar junto. Irmãos, os problemas não vão acabar. Mas o diabo vai se rasgar de raiva de ver que nós não somos o exército que mata os seus próprios soldados. Os problemas não vão acabar, mas vão amenizar de uma forma tanta. E as pessoas que chegarem de fora vão dizer assim: eu aqui, antes de me acusarem, eles me acolhem. Eles têm paciência comigo. Mas eu gostei que eles não permitem que eu fique errado aqui, não. Eles não toleram. Mas, para que eu não morra, eles vão me dando remédio. No meu tratamento de Covid lá, teve 1 ou 2 vezes que a pessoa veio fazer um procedimento comigo e disse: isso aqui vai doer, tá? E era hora de eu perguntar: você não tem coração, não? Você não gosta de mim? Você quer que doa? Porque Jesus é amor. Mas o que ela estava dizendo é o seguinte: vai doer agora e você vai sorrir depois. Pode doer agora, irmão, mas depois você vai sorrir. Vamos ficar de pé. Se você pegou essa palavra para si, no seu coração, e guardou com amor, porque foi com amor que eu trouxe, você está no caminho certo. Se você não conseguiu e ficou chateado por alguma colocação, você também está no caminho certo. Você está na presença de Deus e é com Ele que você vai falar agora. Primeiro você vai pedir pela minha vida. O pastor falou umas coisas antes que eu fique com raiva dele. Senhor, fala ao meu coração. Mas se tudo que eu falei, ou quase tudo, ou alguma coisa boa você pôde aproveitar, que bom. É hora de eu orar pela sua vida.
Algumas pessoas às vezes não entendem quando a gente fala, eu quero orar por você, se você quiser vir à frente, porque aqui simboliza aquele altar. Hoje nós somos um sacrifício vivo, a nossa vida é um altar, mas quando nós levamos a nossa vida à presença de Deus, então isso aqui simboliza um altar. Não significa dizer que onde você está pior, aqui é melhor, não é isso, irmãos. É um convite. Então, se alguém deseja que eu ore por ele, por alguma área da sua vida, e como eu preguei domingo à noite passado, eu disse assim, o amor é construído, ou seja, eu primeiro vou conhecendo, vendo o programa de Deus, o que é, gostei, hein? Gostei. Você quando vai fazer um projeto, né, para viajar para fora, ou para viajar de férias, você pega um lugar que você nunca foi, que você não conhece, e você começa, o que tem lá para ver? O que tem lá de passeio para fazer? Lazer? Posso comprar? Não posso comprar? Como é que é? Você ainda não está amando aquele lugar, amém ou não? Não está. Mas quando você viu o programa, que é lá que eu quero ir, aí você assume, compra e vai. Quando chega lá, você pode não gostar, mas você pode gostar. Como é que você vai saber? Você tem que experimentar. Eu costumo dizer, experimente Jesus, se você não gostar, você devolve. Devolve, você diz, eu não quero mais Jesus, e duvido que você não goste. Então, o amor vem depois. O amor vem depois, o amor não vem na hora. Ele vem depois. E se ele vem depois, ele vem com consciência, com comprometimento. E aí ele cresce. E ninguém tira de nós. Então, se você quer caminhar dessa forma com Jesus, se há alguém aqui que não ainda decidiu a fazer isso na sua vida e quer começar a conhecer, preste atenção, aqui na Shalom é assim. Então, a partir de amanhã nada, a partir de agora você vai começar. Então amanhã eu vou ter defeitos, pastor? Certamente que sim. E cada dia você vai ter menos. Por quê? Você vai amar esse Deus. Se você está aqui nesta manhã e precisa de uma oração, seja em qualquer área da sua vida, você quer confiar isso a Deus e não tem vergonha de dizer que precisa, vem aqui à frente agora que eu quero orar para você. Quero fazer isso em pouquíssimos minutos para não atrapalharmos todo, mas em nome de Jesus, eu aceitei Jesus. Eu sou de berço, mas depois, quando eu tive um entendimento, falei, não, peraí, esse programa de vida é muito bom, eu quero. Nunca mais voltei atrás, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E não me arrependo. Pastor, mas o senhor não teve problema? Lógico, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí eu aqui, todo animado. Tem que ter bom ânimo. Tem mais alguém que gostaria que eu viesse? Se quiser vir aqui, tá, Andressa? Fique sempre com liberdade, tá? Para a nossa comunicação, fotografar e para depois nossos arquivos. Não vai botar nas redes, não. Se há mais alguém que gostaria, pastor, eu quero uma oração, sim. Quero começar a caminhar com esse Jesus, eu quero conhecer, posso conhecer? Pode não, deve. Deve, como é que pode? Você precisa conhecer, aí depois se você não gostar, você larga. Tem mais alguém? Eu vou orar, intercedendo por essas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de vidas que são preciosas. E elas estão colocando diante de Ti aqui as suas limitações, certamente. Estão colocando as suas dificuldades, coisas que elas não conseguiram ou não conseguem resolver sem Ti. É natural, sem Ti nada somos, a Tua palavra diz, e nada podemos fazer. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Tua presença viva nessas vidas. Presença viva, Pai. O que significa presença viva? Eles vão sentir que tem algo dentro deles, balançando, chacoalhando, algo vivo, é o Teu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, segura estas vidas com mão potente e poderosa, como só Tu tens.
E ensina, Senhor, diariamente, andando com eles, através do Teu Espírito Santo, usando a nós, o Teu povo. Ensina como eles são já, pela sua presciência, já são vencedores, quando usarem todos os atributos que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Ágata, eu sei que já aceitou Jesus, ele já foi batizado, Vanessa é, os dois já são batizados, todos dois, tá. Então, se tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador,